Meus amores, bom dia. Como Catiera explicou para vocês, eu tenho uma resistência, né, para a questão do online. Aí as pessoas até dizem, mas Jane, tu não és professora e não teve as aulas? É, a gente teve que fazer muito isso, mas eu nunca me adaptei. Tanto é que eu adoeci mesmo, eu tive que pegar licença, eu tive que me afastar, porque eu brinco que velho e tecnologia juntos sempre é perigoso. Mas, vê só, para eu estar aqui hoje com vocês, ontem eu incomodei minha auxiliar de sala, tadinha, ela é muito boa nisso. Eu disse, minha amiga, eu não lembro como que eu faço para transmitir, para apresentar, me ajuda. Os slides estão bons, porque eu fiz questão de preparar slides, inclusive, a Thierry sabe que a gente estava ali numa luta, descobri que minha casa é o pior lugar do mundo, nesse horário, logo cedo da manhã, para participar desses momentos, porque minha casa é escura. Aí ficava uma luz aqui no meu óculos horrível. E se vocês forem parecidas comigo, qualquer coisa me desconcentra. Estou no quintal. Se eu precisar correr daqui, é culpa do cachorro. Se ele começar a latir, eu vou ter que sair daqui. Mas, quando a Catiele me convidou, e ela disse, Jeane, as 4 estações, outono é contigo. Eu olhei assim, eu digo, Jesus, outono. Árvores secas, árvores sem folhas, folhas secas. Que graça tem no outono? Maridão chegando, que maridão é atleta. Então, quase que eu dizia já outro não, Catiele. Mas aí eu pedi para pensar, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, outono na vida das mulheres. Gente, quanta lição linda eu aprendi. E agora eu quero compartilhar com vocês, certo? Antes, para que eu não corra o risco de esquecer, eu quero dar notícias de Estezinha, tá? Estezinha, ela está todos os dias indo ao hospital, Erastinho é o nome do hospital, porque é um hospital preparado unicamente para atender crianças com câncer. E ela está sendo super bem atendida. Ontem ela já esteve lá para colocar um catéter e hoje ela vai passar o dia inteiro no hospital fazendo uma série de exames e amanhã ela será internada. E durante a semana ela vai estar sendo preparada para a cirurgia que acontecerá, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, de amanhã a 8 dias. Porque a irmãzinha dela, Ana Luísa, ela vai ser internada na quinta, e hoje é 8 dias, e tudo indica que a cirurgia acontecerá na sexta-feira. Então eu já imploro, não esqueçam, intercedam. E eu mesma estou um tanto apreensiva, é uma cirurgia extremamente delicada, tem 50% de chances de dar tudo certo, e 50% para Deus é muita coisa, mas a gente sabe que tem 50% de chance de não ser aceitável, né, de não ser compatível. Então, oremos e vamos entregar na mão de nosso Papai do Céu, tá bom? Então, gente, como falei para vocês, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir seguir a aula que eu tive ontem, para compartilhar com vocês algumas imagens que eu acredito que vai ajudar. O tema é muito gostoso, é muito importante. Eu confesso a vocês que eu consegui ver claramente que eu vivi alguns outonos na minha vida e eu nem tinha consciência disso. Vocês estão vendo direitinho? Me fala. Ótimo, pronto. Então, nós temos aqui Não, eu quero começar desta imagem. Olha que imagem bela. Nós temos aqui as 4 representações das 4 estações do ano. Quando eu estou em sala de aula, que eu preciso tratar desse assunto, eu brinco com os meus alunos que nordestino não conhece as 4 estações. Eu brinco que a gente conhece verão e seca, mas as 4 estações do ano, elas têm uma sequência que não é exatamente como a gente está acostumado a dizer, né? Primavera, verão, outono e é exatamente essa sequência, primavera, verão, outono e inverno. Então, perceba que nessa sequência eu peguei a 3ª estação, mas eu não sei, eu acho que Catié tem orado muito na escolha desses temas, na hora de escolher.
cada pessoa, porque encaixou perfeitamente para mim. Eu estou tendo dificuldade para eu visualizar os meus slides, Catiele. Eu estou tendo que sair da janela, da aba. Deixa eu tentar novamente, gente. Fecha e abre de novo, que estava bem certinho da primeira vez. Pronto, só um minuto. Paciência com a idosa. Isso aí a gente edita tudinho, viu? Sonhando com a aposentadoria, essa professora. Vai dar certo. Bem, para vocês, está aparecendo direitinho? Não, tá aparecendo muitas fotinhas nossas. Muitas fotinhas, pronto, para mim Pronto, também. acho que agora, pronto. Agora deu certo, Gêlia. Eu vou ter que seguir os slides sem olhar para vocês. Eu queria ver vocês, Mas se for surgindo algum comentário, alguma pergunta, aí tu me ajudas, tá, Catiele? Porque ou eu só estou conseguindo ou uma coisa ou outra, eu não estou conseguindo ficar com os slides na aba na janela do Meet, tá bom? Então, vamos lá. Outono, né? O outono é uma estação que, para mim, eu vou falar para mim, ela não tem muitos encantos. E nós, mulheres, nós também vivemos fases, nós passamos por mudanças. E nessas mudanças, a gente parece com as estações do ano. E o que acontece no período outonal? É um tempo de mudança, é um tempo que permite preparo, e na nossa vida é quando a gente precisa deixar ir, precisa desapegar, permitir uma renovação. E aqui, quando eu estava estudando o tema, eu já precisei refletir sobre a minha forma de enxergar a vida, os meus relacionamentos, porque eu sou uma pessoa que me apego muito facilmente, inclusive a objetos. Eu não sou acumuladora, mas se vocês vierem ou vocês convivem comigo, eu tenho sapatinhos de quando meus filhos eram bebês. Por quê? É uma forma, desculpa, gente, é uma forma de reviver aquilo, sabe? E essa fase, no final eu vou falar para vocês, foi justamente a fase que eu escolhi para compartilhar do meu testemunho, que eu tive problemas espirituais por não aceitar, deixar ir. É o tal do ninho vazio, né? Mas eu estou bem, tá? Eu choro, porque eu e Cater estamos num concurso para ver quem chora mais. Mentira. Mas, assim, essa fase outonal, ela não é muito vibrante. Inclusive, eu estava escolhendo a roupa para vestir, se eu tivesse uma cor mais neutra, mais nude, mais marrom, eu teria usado, mas o laranja também faz parte das cores outonais, tá? Eu gosto muito de relacionar até a roupa que eu visto com o que eu vou falar quando é possível. Então, gente, o período do outono, as árvores ficam assim, olha, e eu não sei vocês, mas elas ficam sem graças, sem graça. As folhas caem, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, a árvore não morre. Na vida de uma mulher, vai acontecer muitos momentos em que a gente pode usar essa metáfora, né? Folhas caindo. E essa fase, ela vai exigir de você resiliência, essa fase vai exigir de você entrega, confiança em Deus, desenvolvimento e fortalecimento da tua fé, porque você precisa manter o teu pensamento no seguinte foco: você não está morta, a árvore não está morta, não é o fim. É um período em que folhas estão caindo, folhas estão ressecadas, o vento vai levar. Aliás, eu até anotei essa frase da música que Catieri escolheu no início, que, se não me engano, é de Robson Fonseca. Eu conhecia essa música, Catieri, mas não lembrava dela.
que o vento carregue as nossas mágoas. Porque todos nós temos momentos em que alguém nos magoa, alguém nos decepciona, a gente está frustrado. E o outono é a fase em que a mulher espiritualmente precisa permitir que o vento do Espírito Santo carregue para bem longe as nossas mágoas. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, eu acredito que é um texto bíblico que é bastante conhecido de todos nós. Eu estou com o texto na tela, mas eu acho muito importante abrir a Bíblia. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E é um tempo determinado por Deus. E diz mais que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus queridos, se nós, minhas queridas, se nós tivéssemos na nossa mente o tempo todo essa convicção, essa certeza de que tudo tem um tempo determinado, nós correríamos menos risco, vamos dizer assim, de nos tornarmos pessoas tão ansiosas, porque Deus, ele está no controle de tudo. Nessa fase que Maria Lucidalva, Esther e toda a sua família estão vivendo, eu tenho tirado fortes lições para mim, porque quando mexe com a questão, o tema saúde, e quando se trata de um câncer, e quando se trata de um câncer em uma criança, a gente fica muito sensibilizado, fragilizado, assustado. Mas, queridos, Deus, ele tem um propósito para tudo que ele permite acontecer. Não foi Deus que colocou essa doença em Estezinha, mas ele permitiu por alguma boa razão. E isso faz parte do outono na vida dessa família. E eles precisam aprender a lidar com essa situação. E cremos, com fé, que no futuro a gente vai ver a primavera, a gente vai sentir o calor do verão, porque as estações, elas são uma sequência. Talvez você esteja vivendo uma fase de outono, ou quem sabe até de inverno, mas lembre-se que existe uma sequência, existe uma primavera toda florida, existe um verão acalorado para aquecer a tua alma. Então, foca nesse propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Como eu já mencionei, né, a vida espiritual. Na vida espiritual, o outono, ele representa justamente esse momento de rendição e de confiança. E uma coisa, se permita refletir. Refletir como que você está agindo, como você poderia melhorar essa reação diante da situação que você está vivendo. Se você está vivendo... Aliás, eu gostaria de saber de vocês. Será que alguém está se percebendo vivendo em um outono? No momento, eu não estou vivendo um outono. No momento, eu me considero uma primavera florida, que vocês não fazem ideia. Ou fazem. Então, se alguém aí está se identificando, que está vivendo uma fase outonal, que precisa de reflexão, de mais comunhão, de rendição, de confiança em Deus, vai colocando aí para depois a gente ter esse feedback de vocês, tá bom? Olha só, uma mulher de fé, e nós somos mulheres de fé, amém? A gente precisa aprender, entregar a Deus, durante o outono de nossa vida, tudo aquilo que já cumpriu o seu propósito. A gente precisa desapegar, a gente precisa deixar ir, inclusive pessoas. E essas pessoas que precisam ir, podem ser por motivos e razões diferentes. Pode ser que essa pessoa já contribuiu para aquilo que Deus determinou em tua vida, em tua história, em tua jornada. E por mais positiva que a experiência tenha sido, é momento dela ir fazer bem a outra pessoa. Eu nem vou me estender nesse assunto, nesse tópico. Mas, às vezes, tem pessoas que nos machucam. Tem pessoas que estão nos ofendendo, nos fazendo mal, nos adoecendo. E a gente precisa deixar essa pessoa ir. Porque você não foi criado por Deus para viver adoecendo por conta de pessoas que não estão numa fase boa,
não estão sabendo lidar com essa fase boa e se tornaram pessoas reclamonas, pessoas, ai, sei lá, complexadas, adoentadas e que muitas vezes nos fazem adoecer também. Então, é preciso muita sabedoria para essa questão do saber deixar ir aquilo que já cumpriu o seu propósito. E é preciso fé, tá? É preciso fé. O outono nos traz algumas lições. Eu destaquei 4. A questão do desapego, que eu já falei bastante aqui. A questão da paciência. Gente, esperar não é bom. Eu eu não gosto de esperar. Eu acho que qualquer pessoa, mas eu aprendi a lidar com a espera. E a melhor maneira de você esperar é esperar em ação. Se você espera parado, a coisa se estende, cansa, e não é legal. Porque a gente precisa dessa paciência, porque a gente precisa dessa espera. Porque as estações, elas, no caso das estações literais, primavera, verão, outono e inverno, elas têm ali a duração de mais ou menos 3 meses. E é preciso esperar o tempo passar para que a próxima estação aconteça. Enquanto esse tempo passa e você espera em paciência, você tem que ter gratidão, mesmo pelas folhas que estão caindo ressecadas, mortas, porque ali já se cumpriu um ciclo e vai se dar início a outro ciclo. E a gente precisa ter um coração grato. A gratidão é um sentimento que nos faz bem. Agora, nesse momento, pensa, reflete. Por que razões você poderia ser grato a Deus? A tua vida pode estar de ponta cabeça, mas será que não tem nada pelo qual você deva agradecer a Deus? Eu encontro inúmeros, eu nem conseguiria listar, porque Deus, ele nos abençoa. Agora, esse momento de encontro entre nós mulheres aqui, esse ministério, que eu chamo de ministério, né, que Catiele tem desenvolvido junto com a sua equipe. Eu não participei, eu já recebi convites, mas eu estava no meu outono. E agora, essa semana, foi que eu vim entender isso. Eu não estava num bom momento para contribuir, para participar. Eu estava numa fase outonal da minha vida, uma fase em que eu precisava, ali ressecada, com minhas folhas caindo, precisava ficar mais isolada. Isso foi bom para mim. Eu considero que eu saí mais fortalecida. E a fé? Gente, uma árvore, ela, ela precisa de suas folhas, com toda certeza, mas são as raízes que alimentam essa árvore, são as raízes que sustentam essa árvore. E as raízes, mesmo na fase em outono, elas estão vivas, elas estão ali sustentando e alimentando aquela árvore. E no momento certo, essa árvore vai voltar a florescer, essa árvore vai voltar a dar frutos, essa árvore ela vai voltar a ter uma beleza mais intensa e mais vibrante, tá? Algumas, algumas dicas, ou conselhos, ou orientações, recebam como acharem melhor. Independente da fase que você esteja vivendo, da estação que você esteja vivendo, ore constantemente. Mantenha o seu coração sempre em oração. Alimente-se da palavra de Deus. Gente, como é importante a gente não esquecer do estudo da palavra. A gente precisa voltar a ser povo da Bíblia, as mulheres da Bíblia. E cerque-se de pessoas de fé, pessoas que te encorajem, pessoas que te apoiem, pessoas que te incentivem para bons propósitos. Se for para te encorajar para o que não é legal, se afasta, deixa aí. Mas pessoas que te apoiam para aquilo que agrada a Papai do Céu, isso vai te fortalecer, mesmo na fase outonal. Agora, deixa eu falar para vocês um pouquinho do meu outono. E eu vou tentar ser breve, mas vejam bem, agora eu vou precisar de uma colinha aqui. Como todos vocês sabem, eu acredito que todas vocês sabem, eu estou casada há 33 anos. 33 anos.
No próximo janeiro, completaremos 34 anos de casados. Temos um casal de filhos, a Camila e o Anderson. Como filhos, eu não tenho o que reclamar. Não são perfeitos, mas Deus me entregou 2 tesouros. E eu me preparei, eu estava muito feliz, né, vendo Camila namorando o Thales, vendo Anderson namorando a Sabrina, inclusive eu orava, meu Deus, quando o Anderson começar a namorar, eu vou estar pronta, eu vou ser mãe ciumenta, eu vou ter raiva da nora. Gente, mas Deus, ele fez a coisa acontecer de uma forma tão gostosa, mas tão gostosa, que eu sou apaixonada pelo meu genro e minha nora. Tenho mais aproximação pela nora, pelo fato de sermos mulheres, mas, assim, eu passei uma fase difícil. E eu vou contar para vocês rapidamente como foi que aconteceu. Anderson, ele casou em novembro de 2021, a gente ainda estava vivendo períodos de decreto por conta da pandemia. Eles sonhavam em casar na mesma data, só que não deu certo por conta do número de pessoas que poderiam estar na igreja. E por conta disso, Camila casou em janeiro de 2022, menos de 2 meses depois, menos de 60 dias depois. Anderson saiu daqui para ir para a casinha dele, e menos de 2 meses depois, Camila entrou num casinho preto para ir para a Bahia. Gente, naquela noite eu achei que eu ia pirar. De verdade. Graças a Deus e ao meu esposo, eu não pirei. E aí eu tive que acostumar sem meus filhos, sem, sem zoada, sem conversas à mesa. Eu passei meses, eu não vou mentir, não, foi mais de ano, sem conseguir fazer o culto de pôr do sol da sexta, porque era o nosso momento. E, junto a isso, vieram outras questões que não envolvem minha família, envolve igreja, envolve trabalho, envolve ministérios. E eu passei uma fase outonal muito difícil. Às vezes, Camila fazia videochamada e eu nem sentia vontade de atender, porque aquilo doía. Saudade dói, vocês sabem disso, né? Quem nunca sentiu saudade? Mas, gente, à medida que o tempo foi passando, eu continuei lendo a Bíblia, eu continuei orando. Por outras questões, passei um tempo sem congregar, não por questão de apostasia, jamais, mas eu estava machucada por outras pessoas que não tinham a ver com essa questão. Mas eu percebi, eu fiz terapia, tá? Eu fiz terapia. Na época, eu escolhi o pastor Abdoral, que foi presidente da nossa missão, ele também é psicólogo. Fizemos terapia de casal, conversamos com ele algumas vezes via online. Inclusive, eu super recomendo. Não só ele, mas a ajuda de um profissional. E, meus queridos, minhas queridas, essa terapia fez com que eu fosse abrindo os olhos. E o tempo foi passando, e Deus foi atuando, e o tempo foi cicatrizando. E hoje, nossa, gente, olha, a minha vida hoje, ela está assim, olha. Eu sei que vocês devem ver em alguma coisa de rede social, mas olha, éramos eu e meu esposo, veio Camila, veio Anderson, veio Sabrina, veio Thales, veio Graziela, veio Ana e Sofia. Gente, como que eu imaginaria, na minha fase outonal, que Deus permitiria para mim viver tudo isso? Eu vou parar de compartilhar para a gente olhar aqui olho no olho agora. Eu não sei que problemas, que estação que você está vivendo hoje, mas tudo tem o seu tempo determinado. O meu outono, em relação a isso aí, foi difícil, sabe por quê? O pastor Luciano foi o primeiro a ouvir isso.
Eu não criei filha minha para ser esposa de pastor. Essas foram as minhas palavras quando o Luciano Salviano, diretor do nosso distrito, diretor não, pastor do nosso distrito, ele me chamou na casa dele para me aconselhar, mandar a Camila, na época, para o NASP, para estudar sei lá o quê, e conhecer um teologando. Ai, que atrevido ele. Eu dei um corte e eu disse a ele, pastor, deseje tudo para minha filha, menos ser esposa de pastor. Quando Thales aparece na história, eu fui brigar com quem? Não foi com Luciano, foi com Deus. Deus, para que Olimpíada? Para que medalha? Para que concurso? Para que isso? Para que aquilo? Ela vai ter que largar tudo, ela vai ser dona de casa, somente dona de casa. Gente, tem horas que a gente tem o conhecimento, mas tem hora que a gente emburrece. Eu briguei com Deus. E hoje, agora, recente, a gente teve lá em Guarabira. Gente, que coisa linda! Até Graziela já é meio que recepcionista de evangelismo de rua. Eu não fazia ideia. Eu pedia perdão a Deus, eu sabia que eu estava errada, mas eu tinha que brigar com ele. Ele estava fugindo do que estava no controle. Mas aí eu lembrei, gente, e quem é que tem controle da vida? Quem? Então, se você está vivendo uma fase outonal, se você está precisando deixar algo ir, se você não está conseguindo, confia em Papai do Céu, ora e pede sabedoria, pede fé, porque a certeza das coisas que a gente não consegue ver, visualizar, palpar, isso é fé. Então, que o teu outono, se está acontecendo, se já aconteceu como comigo, ou se vai acontecer, porque de repente eu posso enfrentar outro outono, mas quando o outro outono chegar, eu estarei mais fortalecida. Porque eu já vivi essa experiência e graças a esse convite, eu hoje consigo entender. Vivi o outono, precisei deixar meus filhos irem para hoje eu estar vivendo essa primavera linda e ter o meu coração aquecido com o calor do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Espero muito ter contribuído, né, para que vocês possam viver a vida de forma mais leve, mais feliz. Porque cristão tem que ser feliz, gente. Cristão tem que ser feliz. A gente tem um Deus todo-poderoso, tá? Então, eu gostaria de convidá-las. Eu não consigo ver, eu não vou mexer aqui, quem colocou aí se está vivendo em alguma fase outonal. Achei lindo esse tema. E já estou ansiosa, quero participar dos outros, tá, Catiele? Quero participar dos outros, porque as estações do ano realmente têm muito para ensinar para a gente. Eu não fazia ideia que eu poderia tirar tanta lição das estações do ano para a minha vida, para a nossa vida, tá? Então, eu gostaria de convidá-las, né, para que a gente possa terminar com um momento de oração, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelas oportunidades que tu dás para cada uma de nós. Às vezes são situações desafiadoras, são problemas que a gente acha que não vai ter solução, mas que, independente da estação que estejamos vivendo em nossa vida, que nós tenhamos a certeza de que tu estás no controle de tudo, porque as coisas só acontecem no tempo determinado por ti. Tudo foi estabelecido e está sendo coordenado por tuas mãos poderosas. Abençoe cada família que está aqui representada, especialmente a de Merinha, que fez o pedido por sua família, que tu possas abençoar a ela, ao seu esposo, aos seus lindos filhos e filhas, e que ela possa ter paciência, sabedoria, fé e, acima de tudo, perseverança, porque ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher que serve a ti, e que tu possas abençoar o seu lar, como também a todas as demais. Continue cuidando de nós, nos fortalecendo, e que as estações que estamos vivendo, as fases que ainda vamos viver, e que as que vivemos já no passado, possam nos fortalecer, nos trazer conhecimento, nos trazer orientação. E que, acima de tudo, a palavra de Deus possa ser o nosso guia, a nossa luz, para nos guiar em nossa jornada. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém.